Olá, alunos, alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é um vídeo de orientações, na verdade é o roteiro de estudos desta feita do ensino fundamental, ok? Quero compartilhar com vocês algumas informações para que quando vocês começarem a estudar, vocês terão mais facilidade para compreender os assuntos abordados dentro do seu caderno de estudos. Então vamos lá, Ensino Fundamental, termo 1, unidade 1. Usos da linguagem, página 17, tá da página 17 à página 35, essa unidade do termo 1. Tema 1, interação e linguagem. Na unidade 1 você poderá refletir sobre os usos da linguagem nas atividades humanas e perceber como as pessoas ajustam sua comunicação de acordo com a situação em que estão vivendo. Ou seja, no trabalho, em casa, com os amigos, na escola e etc. Vai observar características da linguagem verbal, fala e escrita, e não verbal, gestos, sinais, desenhos, conjecturas, ok? Aqui estudaremos como a linguagem foi importante para a interação dos indivíduos, como os seres humanos passaram a interagir com outros povos por meio de diferentes usos da linguagem. Linguagem verbal, não verbal, gestos, conjecturas, imagens simbólicas, sons, desenhos, signos e significados, para transmitir mensagens sem necessariamente verbalizar as palavras, ok? Isso será abordado lá no tema 1 da unidade 1. Tema 2. Os textos e os contextos. Página 36 a 44. Os objetivos desse tema é analisar a relação entre textos e seus contextos. Ok? Ou seja, o discurso dentro de um determinado contexto. Perceba que agora a gente começa a se aprofundar mais no que foi abordado na temática 1. Então, eu tenho os textos ou o discurso dentro de um determinado contexto. No contexto familiar, no contexto médico, no contexto da padaria, do mercado, do trabalho. Isso são os contextos. E aí, o texto adequado para cada contexto. Ou seja, as relações que existem entre os textos e as situações em que eles são inseridos. Reconhecer e compreender os contextos durante a leitura contribui para a interpretação textual. Nessa temática, vamos aprender que a linguagem pode adequar-se nos textos de acordo com os contextos da fala, o meio social, a região, a origem das pessoas, etc. Os signos e seus significados estão intrinsecamente ligados ao contexto social do falante da língua e pode cumprir seus objetivos de comunicação, ok? Dependendo de onde ele é inserido, dependendo da sua origem, ok? É isso que será abordado nessa temática 2. Unidade 2, textos do cotidiano, página 45 a 59. Nesta unidade você vai estudar alguns textos que circulam no dia a dia. Listas, avisos e canções são alguns exemplos de textos escritos com os quais se tem contato na escola, no trabalho, em casa, nas ruas. Em seus momentos de estudo, você vai refletir sobre as situações em que esses textos são utilizados e quais são suas características, assuntos e intencionalidades. Desse modo, poderá aprimorar seus conhecimentos sobre a língua e seus usos nos textos presentes em nosso cotidiano. Página 45 a 59, tema 1, a vida em uma sociedade letrada. No dia a dia, como você sabe, a comunicação acontece em diferentes situações. As conversas familiares, em outros é necessário ler informações, em outros ainda é preciso se relacionar com chefes e colegas de trabalho. Em cada um desses momentos usa-se o gênero de texto adequado.
conversa familiar, instrução de uso de um equipamento, ordem de trabalhos, manual de instrução, ok? Ao empregar cada um desses gêneros textuais, muda-se o modo de dizer, respeitando a situação em que se está praticando o ato de se comunicar. Tema 2. Linguagem poética no cotidiano, páginas 61 a 71. Este tema vai tratar sobre um gênero textual que tem o poder de despertar a emoção das pessoas, as canções que estão em toda parte. Então, a partir deste momento, a gente começa a entrar no universo literário, no gênero textual literário. O aluno verá que o texto nos contextos de uma sociedade letrada é fundamental para uma boa comunicação e reputação dos indivíduos. E fazer uso dos padrões da língua abre portas e enriquece o vocabulário. Daí a importância das leituras. Quando dizemos leituras, dizemos das diversas leituras que fazemos do mundo. A linguagem poética nos permite viajar no mundo, embelezar o vocabulário, daí a importância da literatura, os conceitos de conotativo e denotativo e diversas figuras de linguagens são muito importantes nessa leitura do mundo literário. Unidade 3. Jornal A Leitura Nossa de Cada Dia. Nesta unidade você vai analisar o jornal impresso, tão presente em nosso dia a dia, e refletir sobre algumas características da linguagem jornalística. O objetivo é ajudá-lo a se familiarizar com textos jornalísticos que trazem informações como a notícia, a reportagem e textos que expressam a opinião de especialistas sobre assuntos do momento, como o editorial. Tema 1. O Jornal em Minha Vida, páginas 73 a 81. Nessa temática você irá refletir sobre a linguagem jornalística, ler e analisar diferentes textos próprios de jornal, estudará algumas características de uma primeira página de jornal, conhecerá as maneiras como o jornal é organizado, observará a importância das imagens e de outros recursos não verbais e refletirá sobre a diferença entre os conceitos, entre os acontecimentos ou fatos e as versões que os jornais criam deles. Você estudará os gêneros textuais publicados em alguns jornais impressos. Praticamente, você vai observar o que é um fato e o que são versões dos fatos. Tá? Sabemos que o fato é a objetividade, é a notícia dada, é o acontecido. E a versão do fato? O que é a versão do fato? A versão do fato é a análise do ponto de vista de determinado indivíduo, jornalista, repórter, como ele enxerga aquilo, ou de um especialista sobre aquele assunto, a versão daquele fato. Aí existe outros conhecimentos prévios desses indivíduos, tá certo? Para dar a sua versão do fato. Títulos e subtítulos. Irá distinguir ainda as características de tema e título em uma notícia de jornal e etc. Fato ou evento, acontecimento que ocorre ou ocorreu. E versão. Como o mesmo fato é visto, contado, escrito por diferentes pessoas. A explicaçãozinha que eu dei anteriormente. Né? Tema 2. Legendas, página 82 a 86. Neste tema você estudará a legenda, ou seja, aquele texto curto que acompanha gravuras, ilustrações e fotos em jornais, revistas, livros diversos, enciclopédias, a fim de ajudar o leitor a compreender melhor a imagem, bem como decidir sobre o que lhe interessa ou não para a leitura previamente. A legenda praticamente é isso. Na legenda ela vai aparecer lá na primeira página do jornal, abaixo de uma imagem, fazendo uma chamada. E a partir do momento que eu leio ali na primeira página do jornal a legenda, eu já decido se aquilo me interessa para leitura ou não. Se não me interessar, eu nem vou naquela página, naquele caderno específico. É para isso que servem as legendas dentro dos jornais, nas primeiras páginas dos jornais. Unidade 4,
Jornal virando as páginas, página 87 a 94. Nesta unidade, o aluno continuará analisando o jornal impresso para conhecer um pouco mais sobre sua organização em cadernos e sobre a linguagem jornalística e alguns gêneros como a notícia e a reportagem. Vai comparar jornais antigos com os atuais, as características, né? Esses jornais antigos dos atuais, para refletir sobre como esse meio de comunicação muda à medida que a sociedade se torna mais complexa. Então nós percebemos que em um mundo conectado, em um mundo globalizado, em um mundo antenado, essas mudanças são necessárias para acompanhar a evolução das sociedades, das pessoas, ok? Do meio em que ela está circulando. Tema 1. Leão do jornal. Nesse tema você vai entender melhor as razões pelas quais os jornais são organizados em cadernos. Verá também como os jornais se atualizam para atrair cada vez mais leitores. Tema 2. Notícias e reportagens, página 96 a 100. Saber distinguir o que é notícia e o que é reportagem é o norte dessa temática de estudo. Vamos ver que a notícia, ela estampa a primeira página do jornal com frases curtas e impactantes, enquanto a reportagem tem um caráter mais informativo, mais detalhada, onde o repórter levanta dados, coleta informações, geralmente vai ao lugar onde os fatos ocorreram, tiram fotos, fazem apontamentos para, a partir dessa pesquisa, elaborar a reportagem, ok? E aí é feito todo um processo de edição, corte, recorte, insere-se, tira-se daqui, dali, para que a reportagem ela tenha um corpo enxuto e cumpra o seu objetivo. Esse é o norte dessa temática. Temática 3. Fatos e opiniões, página 102 a 108. Saber distinguir o que é fato e o que é opinião é muito importante para que o leitor saiba também se posicionar criticamente frente a esse gênero textual, o jornal. Certo? Então, veja como é importante você saber distinguir o que é um fato e o que é uma opinião. A opinião, geralmente, é a subjetividade de alguém a partir do seu ponto de vista. Tá certo? Eu tenho um fato, ok? Um ocorrido ali, mas existem outras leituras que é possível fazer em cima daquele fato. E aí entra a subjetividade, entra a opinião de quem contempla aquele fato e os outros dados que ela tem, né, em função do seu conhecimento de mundo ou da sua especialidade, dependendo do assunto. Então, você vai aprender a distinguir o fato e a opinião e observar, analisar como se comportam aí esses dois temas. A fala do especialista, o fato como dado concreto e a opinião, a subjetividade de quem opina nessa coluna dentro do jornal é o que você vai trabalhar e estudar. A partir desses estudos, você deverá tornar-se autônomo em suas subjetividades discursivas. Essa é a finalidade, te deixar autônomo nas suas ações, nas suas discussões, nas suas subjetividades, tá certo? É por isso que a leitura é tão importante e você não deve esquivar-se de ler. Você precisa ler tudo, devorar revistas, jornais, Bíblia, livros didáticos ou não. São leituras do mundo, saber, por exemplo, estou indo para um determinado lugar. Eu posso ir daqui em tal lugar fazendo leituras do que acontece à minha volta. Isso são leituras, tá? Um acidente que ocorreu, alguém que quase está sendo atropelado, a fachada de um prédio que está assim ou assado. São leituras que fazemos no dia a dia. Isso é importante, isso te desperta, isso te faz crescer, isso te faz protagonista de suas ações no que diz respeito aos estudos. Unidade 5. Jornal para além da notícia, página 109. Nesta unidade você continuará analisando textos dos jornais impressos. Vai estudar alguns gêneros textuais em que pessoas podem expressar opiniões e defender pontos de vista.
Esses textos são elaborados com base em uma situação na qual o autor dialoga com o público interessado em saber sua opinião sobre determinado assunto considerado importante. Ok? Tema 1. Entrevista, página 109 a 122. Este gênero textual é uma das principais fontes de informação de um jornal e está presente direto ou indiretamente na maioria das notícias e reportagens publicadas diariamente. A entrevista é muito importante. Na entrevista é importante que você analise o entrevistador e o entrevistado. Observe que, não sei se você já parou para reparar, mas quando um repórter está entrevistando alguém, quando a pessoa termina de responder uma pergunta, ele já tem a próxima pergunta na ponta da língua. Observe isso. É importante essas leituras que se façam, né? Então, dentro desse tema, a entrevista, nós temos tanto a análise do discurso do entrevistado, quanto a ousadia do entrevistador e a sua atenção para aquilo que ele quer absorver da pessoa que está sendo entrevistada. Observe isso. Você não vai observar uma entrevista mais com os mesmos olhos. Esse gênero textual é uma das principais fontes de informação de um jornal, está presente direto ou indiretamente na maioria das notícias e reportagens publicadas diariamente. Como são feitas as entrevistas, suas características, aprofundar os seus conhecimentos diante das opiniões por parte de especialistas em determinados assuntos e refletir enquanto estuda sua própria capacidade de se posicionar diante de um fato. Ok? Por isso que o conhecimento de mundo e as leituras são tão importantes. Para quê, professor? Para que você tenha vocabulário, para que você tenha ideias, para que você saiba se posicionar, para que você possa agir autonomamente, ser protagonista. Ok? Isso é muito importante. Tema 2. Artigos de opinião. Páginas 123 a 135. Textos opinativos, como artigo de opinião, têm a intenção de influenciar o pensamento dos leitores e, se possível, fazê-los mudar de ideia caso pensem de maneira diferente do autor do texto. Ou seja, a pessoa que está dando aquela opinião, ele tem que ter base, né? Ele tem que ter base para defender as suas ideias, em suas opiniões. A partir do momento que... Por isso que a pesquisa é importante. Porque como que eu posso falar de um determinado assunto, como eu posso dar opinião em um determinado assunto, se eu não tenho conhecimento de causa, se eu não tenho conhecimento daquilo? É por isso que quando nós falamos para o aluno, pesquise isso, para fazer sua redação. É para quê? É para você copiar aquilo ali na sua redação? Não é isso. É para você ter propriedade para falar. Por quê? Porque você pesquisou, porque você tomou conhecimento do fato. Tá certo? Então, você vai dar a sua opinião, elaborar a sua tese, mas com base em outros dados que você pesquisou, que você tomou conhecimento. Tá certo? Nos artigos de opinião é importante que se observe o teor argumentativo. O que é o teor argumentativo? Argumento por evidência, argumento por exemplificação, por comparação. Observe isso, tá certo? O teor argumentativo de quem opina, os tipos de argumentos, por evidência, comparação, autoridade, semelhança, etc. Este é o norte desta unidade. Bons estudos e não esqueça de fazer os exercícios e sempre ao final de cada temática, verificar se você acertou as questões. Agora é com você. Agora é com você. Estude, leia os textos, objetos de estudo, releia,
Transcreva trechos que encontrou maior dificuldade. Por que transcrever? Porque já foi provado cientificamente que quando você transcreve, quando você torna a escrever, escreve de novo, você internaliza isso com maior facilidade. Está aí uma dica espetacular, tá? Para quem tem dificuldade de absorver determinados assuntos, né? É importante que você, ao estudar, transcreva, né? Pegue lá a caneta, o caderno, escreva, torne a escrever novamente. O texto que você teve mais dificuldade, pesquisa, busque entender determinada palavra, tá certo? Torne a ler e faça apontamentos se necessário para tirar dúvidas com o professor. Responda aos exercícios e não esqueça de checar suas respostas. Este foi o roteiro de estudos do tema 1, do ensino fundamental. É extremamente importante que você tente responder os exercícios. Não importa se você vai acertar 100%, não é isso que está se falando. Mas que você tente responder. Vai que você acerta em 75%, 80%, 60%, já está bom. Já está bom. Mas lembre-se que bom nunca é muito bom. Legal é ser melhor. E melhor é 100%. Até a próxima.